Fala geeks, tudo bem com vocês? Os Jogos Olímpicos são realizados há centenas de anos e assim como a Copa do Mundo, acontece a cada 4 anos. E mantendo uma tradição antiga, é realizada até os dias de hoje com a intenção de promover uma competição mais amistosa entre os povos dos 5 continentes do mundo. E sem dúvidas, há muitas curiosidades interessantes sobre esse evento global que merece destaque. Mas você sabe o significado dos símbolos olímpicos? Como por exemplo acender uma tocha no início dos jogos? Afinal, qual a origem de tudo isso? Se você quer saber mais, então vem comigo que eu vou te mostrar todos os pontos mais importantes da verdadeira origem dos Jogos Olímpicos. Se você não me conhece, eu sou o Sami e seja bem-vindo ao Mentalmente Geek. Se você não sabia, a origem dos jogos tem uma história um pouco incerta, mas não podemos negar que foi criada sob a forte influência da cultura grega. Segundo a lenda mitológica, os Jogos de Olímpia foram criados por Hércules, filho de Zeus. Hércules foi obrigado pela deusa Hera a cumprir 12 trabalhos considerados impossíveis, e um desses trabalhos seria limpar os currais de um rei, que tinha centenas ou talvez milhares de animais, e que não era limpo há muitos anos. Após conseguir realizar a tarefa, Hércules decidiu inaugurar um festival esportivo em Olímpia, em homenagem a seu pai Zeus. Mas fora desse contexto mitológico, entende-se que tudo começou há muitos anos atrás, na Grécia Antiga, há cerca de 776 anos antes de Cristo. Nessa época, os jogos eram realizados na cidade de Olímpia, então não seria coincidência o nome ser Olimpíadas. As pessoas realizavam uma espécie de festival religioso, onde era prestado culto a Zeus. E muitas pessoas viajavam de outros lugares da Grécia para participar das competições. Corobeu foi o cara que venceu a primeira disputa de atletismo. Ele correu uma distância de cerca de 190 metros, contra 6 competidores. E essa corrida foi destaque porque o vencedor correu do jeito que veio ao mundo, alegando que desse jeito teria um melhor desempenho. Além disso, o vencedor recebia uma coroa de ramos ou de folhas de oliveira. E lembrando também que mais algumas modalidades foram acrescentadas nessa época, como arremesso de dardo, salto em altura, lançamento de disco, lutas e muitas outras. Ainda nessa época havia muitas guerras entre os povos de diferentes regiões. Então esse seria mais um motivo desses jogos serem criados nessa época da Grécia Antiga. Sendo assim, tinha como principal objetivo promover uma aliança entre os reis dessas regiões. E este acordo, que foi selado no Santuário de Olímpia, estabeleceu a paz enquanto durassem as competições. E a partir de então, os gregos acertaram que durante os meses de verão na Grécia, os jogos aconteceriam nesse período de trégua. Mas como as Olimpíadas se tornou um evento mundial como conhecemos hoje? Pois é, esse já é um outro capítulo que nós veremos agora. O renascimento dos Jogos Olímpicos na Era Moderna. Chegou o fim da Era Hélade. Na antiga Grécia, os povos da região de Telácia eram conhecidos como helanos. Esse termo não era somente usado para definir um povo daquela região, como também estava diretamente ligado aos costumes dessa civilização que estava em processo de mudança. E durante muitos séculos, as Olimpíadas foram esquecidas. Porém, outros tipos de esportes foram evoluindo no interior de cada civilização, mas não havia algo que tivesse tanto destaque como foram os Jogos de Olímpia. Então, muito tempo mais tarde, em meados de 1890, surgiu Pierre de Frédie, conhecido como Barão de Coubertin. Ele foi o principal responsável pelo renascimento do Festival dos Antigos Jogos Olímpicos, e nesse projeto previa também o resgate dos símbolos das Olimpíadas Antigas, como o acendimento da chama olímpica e etc. Inclusive, foi ele o criador da famosa bandeira olímpica, com a imagem dos 5 anéis olímpicos, que simboliza a união dos 5 continentes através do esporte. Coubertin acreditava que a prática do esporte devia ser estimulada na sociedade moderna, principalmente pela geração mais jovem. Ele queria também uma organização internacional de jogos esportivos que ajudasse a promover a paz entre as nações, até porque no final do século XIX para o início do século XXI, rolava um conflito muito grande entre as grandes potências mundiais. E como consequência dessa rivalidade, anos mais tarde, em 1916 e entre 1940 e 1944, a sexta edição olímpica, que deveria acontecer em Berlim,
pela primeira vez na história por causa das guerras, não aconteceu. Mas felizmente, nos próximos anos, tivemos vários momentos marcantes que tiveram destaque na história. Agora, veja 5 fatos curiosos que marcaram os Jogos Olímpicos. Atleta ganha ouro após cumprir a maratona de carro. Pois é, muitas tentativas de fraudes já foram descobertas durante os Jogos, principalmente por doping. Mas o atleta da trapaça, Fred Loss, ganhou uma medalha de ouro, ou quase ganhou, né? Se não fosse denunciado após terminar em primeiro lugar a prova de maratona. O cara de pau cumpriu quase metade da competição de carro e perto do final desceu do veículo e completou a prova. Primeira medalha de ouro do Brasil. Além de ter sido a primeira participação do Brasil em uma Olimpíada, Guilherme Paranaense, o atleta de tiro, conquistou a primeira medalha de ouro para o Brasil, em 1920 na Bélgica. A origem e significado da tocha olímpica. O fogo olímpico foi usado pela primeira vez em 1928 em Amsterdã, na Holanda. A chama olímpica simboliza a pureza e eterna juventude. Ela também mantém a tradição como uma espécie de conexão entre as Olimpíadas primitivas da Grécia e dos Jogos da Era Moderna. O interessante é que a tocha é acesa em uma cerimônia nas ruínas de Olímpia, na Grécia. Os raios do sol é refletidos por um espelho e dessa forma a chama é criada. Primeira brasileira a participar dos Jogos. Em 1932, nos Estados Unidos, a nadadora Maria Lenk foi a primeira mulher brasileira a participar das competições. E ressaltando que essa época ainda havia um grande preconceito em relação à participação de mulheres nos Jogos. E com apenas 17 anos de idade, Maria disputou as modalidades de 100 metros livres e peito clássico. Mas infelizmente, mesmo se destacando por seu talento, ela não conseguiu passar nas eliminatórias, mas deixou sua marca na história quebrando preconceito sobre as mulheres no esporte. Hitler participou das Olimpíadas, mas não pense que ele participou como atleta, entenda bem essa história. Os Jogos de Berlim de 1936 foi uma grande armação de Hitler para impor soberania e seus dogmas sobre o mundo, e principalmente exaltar que o branco era superior ao negro. Mas o que ele não esperava é que todo esse racismo nazista sairia pela culatra. O grande destaque naquela competição foi justamente de um negro, chamado Jesse Owens. Ele chegou a ganhar 4 medalhas de ouro. E também nesse mesmo ano, os jogos começaram a ser transmitidos pela primeira vez na TV. E aí, você achou o conteúdo interessante? Então deixa seu comentário aí no vídeo e me dá aquela força. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito e deixa seu like. E galera, muito obrigado mesmo por cada um de vocês que estão fazendo parte do crescimento desse canal. Me ajuda aí a alcançar a primeira meta, que é bater 500 inscritos aqui no canal. E para não esquecer, vou deixar um vídeo aqui que eu recomendo para você no card, beleza? Então é isso, vou ficando por aqui, forte abraço, tamo junto, fui!